Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entre nas nossas casas, entre nas nossas vidas, mexe com tua estrutura, sara todas as feridas. Vem me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior, faz muitos milagres em mim. Entre nas nossas casas, entre nas nossas vidas, mexe com nossa estrutura, sara todas as feridas. Nos ensina a ter santidade, queremos amar somente a ti, porque o Senhor é o nosso bem maior. Faz muitos milagres em nós, faz muitos milagres na vida dos nossos familiares, Senhor. Aleluia, Deus é bom. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos, meus sonhos não vão ser frustrados. Minha esperança está no grande o Senhor Deus é, e nós vamos ver o impossível nas nossas vidas acontecerem. Deus de milagre, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos, meus sonhos, tudo o que é de Deus para mim, eu vou receber e vou desfrutar em o nome de Jesus Cristo. Amém. É verdade, Deus é bom em todo tempo. Ele é lindo, maravilhoso. Nesta quarta-feira, dia 28 de janeiro de 2026,
quarta-feira das famílias, ouvirem a palavra. E depois vamos orar pelo nós e nossos familiares, em nome de Jesus Cristo. Diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita. Nós somos a geração eleita, meus irmãos e minhas irmãs. Jovens, adolescentes, madurinhos e madurinhas. Somos a geração eleita, a geração do século XXI. Eleita para andar com Deus, fazendo a vontade de Deus e sendo muitíssimo abençoados e abençoadas, nós e a nossa família. E Deus tem provido grandiosamente em nós e nossos familiares e vai continuar provendo. Fiel é Deus para conosco. E ainda mais quando nós nos esforçamos para ser fiel, não vai faltar nada. Pode, né, aos olhos humanos, a circunstância, mas na verdade Deus está trabalhando. Ele jamais nos deixará envergonhado e jamais nos deixará necessitado. Ele tem cuidado de nós e Ele cuida. Se Ele sustenta os pássaros que não trabalham, não fiam, não fazem nada, só voam e cantam, Ele sustenta, quanto mais nós, pessoas, ser humano, imagem e semelhança dele, feitura deles, e muitos, e os que se tornaram filhos e filhas dele. Como ele não irá alimentar, guardar, proteger, livrar de todo mal e todo perigo, encher de paz na alma e vida abundante? Não tem como não. Deus é bom, justo e correto. Os que servem a Ele, os que largaram do caminho largo e vieram para o caminho estreito, servir Ele, andar nos caminhos dEle, andar na obediência da palavra dEle, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Os dele, Ele diz que os dele Ele cuida, os dele Ele não desampara, nunca e jamais desamparará. Estará conosco até a consumação do século. E com todas as pessoas Ele estará até a consumação do século. Porque Ele é um Deus que é Deus de todos. Ele não faz exceção de pessoa alguma. Ele é Deus de todos. Mas aqueles que se tornam, que vêm para os caminhos dEle, toma a decisão de fazer o que está escrito no Salmos capítulo 37, versículo 5, e anda firme nos caminhos dEle, obedecendo aos seus mandamentos, esses vão se tornando filhos e filhas. Aí esses não é que tem privilégio de Deus, é que conquistou o direito com esforço, dedicação, luta, abdicação, conquistou o direito de ser filho e filha. É bem diferente. Tudo aqui, né, de Jesus conquistou, veio aqui, conquistou. Para nós também sermos bem-aventurados, felizes, realizados totalmente, completamente, nós precisamos conquistar como Jesus conquistou, com esforço, dedicação, luta, batalha, né? Mas batalha nele, luta com ele, através da palavra dele, não é brigando, discutindo, com confusão, só não traz bênção não, só prejuízo. Mas com Deus não. Deus pede para que nós sejamos mansos, mas também prudentes. Justo, corretos. E essas pessoas que se esforçam para fazer o que Deus pede, porque o que Deus pede para nós, ser humano, fazer, não é que seja para o bem de Deus, é totalmente para o nosso bem, o bem do ser humano. E Deus ajuda quando o ser humano se esforça. Ele diz, te esforça que eu te ajudarei. Quando o ser humano se esforça, ele ajuda. E o ser humano com certeza conquista, consegue vencer todas as adversidades. Eu preciso me esforçar mais, preciso me dedicar mais.
né? E ele tem me ajudado e vai me ajudar. Eu preciso cada vez me esforçar mais. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, né? Aí a pessoa torna-se sacerdote real de Deus. Quando torna-se filhos e filha, vai se tornando sacerdócio real de Deus. Nação santa, pessoa santa, cheia de santidade, bondade e amor. O povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus, que nos chamou, Deus, né? Nos chamou e enviou nós a Jesus. Aí, porque Jesus é a luz do mundo. Deus tira o ser humano das trevas e leva a Jesus a luz, que ilumina, que dá vida. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Eu não era povo de Deus, eu era povo, ser humano, mais semelhança de Deus, mas eu não fazia o que Deus pedia para mim fazer. Deixar as coisas erradas, deixar o que não prestava. Eu não era povo de Deus. Eu era povo do outro, fazia só a vontade do outro lá, só fazia tudo que não agradava a Deus, que desagradava a Deus, mas agradava o outro. Vós que em outro tempo não éreis povo. Eu não era povo, eu era imagem e semelhança de Deus, criatura de Deus, mas não era povo de Deus, não andava com Deus, fazendo a vontade de Deus, junto com o povo de Deus. Quem é povo de Deus faz a vontade de Deus, anda com Deus, fugindo do pecado e das coisas erradas, não aceitando. Isso aí a pessoa vai se tornando povo de Deus dia após dia. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Agora eu posso, né? Depois que eu aceitei Deus como único e suficiente Salvador da minha vida, entreguei o meu caminho a Ele, confiei nele, tudo Ele fez, está fazendo e continuará fazendo, eu me tornei povo de Deus, servo de Deus, filho de Deus. Eu deixei de ser só imagem e semelhança de Deus, criatura de Deus, e tornei-me filho verdadeiro de Deus, meio-irmão de Jesus. Meio-irmão por quê, pastor Luiz Carlos Pereira? Meio-irmão porque Jesus, o pai de Jesus, era Deus. Era o Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe. E os irmãos de Jesus, depois que Jesus nasceu, o José namorou, aí que ele começou a coabitar, a ter relações com a Maria, mãe de Jesus. Aí veio os irmãos de Jesus, meio-irmão de Jesus, só por parte de mãe. Tiago, né, teve muitos irmãos, irmãs.
Os irmãos de Jesus eram irmão, um do outro, de pai e mãe. Mas Jesus não, Jesus era só de mãe, irmão deles, porque o pai de Jesus é Deus, é e sempre será Deus, o Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu não tinha alcançado a misericórdia de Deus, a misericórdia de Jesus, porque só pela misericórdia. Porque tem muitos como eu que faziam o pior, mas não importa para Deus que fez o que deixou de fazer. O importante é entregar-se verdadeiramente para Deus e ter um encontro verdadeiro com Jesus. Aí sim, aí o ser humano é transformado, da água para o vinho. Todos notam numa rapidez assim grandiosa a mudança de quem essa pessoa era e quem ele é. Ontem, essa semana, começo da semana ele era assim, agora, né? 3, 4 dias ele já começou a ir na igreja, começou a ler a Bíblia, a ouvir louvor. Olha como ele como ele mudou, ele já mudou muito. Ele não é mais aquela pessoa que era. É assim que Jesus faz. E a pessoa que aceitou, que teve encontro com Jesus, ela já não quer mais, já não se sente bem indo em certos lugares, ouvindo certas conversas, ouvindo certas músicas. É assim o encontro de Jesus com a pessoa. Quando Jesus se encontra com a pessoa, como se encontrou lá com o Paulo de Tarso, o perseguidor dos judeus, dos servos de Deus, dos filhos de Deus. Ele mandava prender, mandava judiar, amarrar, até matar. E ele estava caminhando num caminho lá, e Jesus parou na frente dele, teve um encontro com ele, e ele ficou cego 3 dias. E Deus enviou um profeta lá, enviou o profeta para que ele enxergasse de novo. E o profeta disse: Senhor, mas o Senhor está me mandando lá para ajudar esse homem. Esse homem, ele persegue os cristãos, ele judia do nosso povo, ele judia, ele maltrata, ele manda matar o nosso povo. Jesus disse para ele: não tem problema. Vai lá, porque eu tenho obra na vida dele. E ele foi lá e recebeu a visão, tornou-se o apóstolo Paulo um dos maiores ganhadores de alma de todos os apóstolos. Ele foi o que ganhou mais almas, creio, porque porque a Bíblia diz que ele chegava numa cidade, num lugar, cidade grande, que nós sabemos aqui no Brasil, cidade grande é São Paulo. Chegava na cidade como São Paulo, em pouco tempo ganhava todo mundo para Jesus, todos se convertiam, se batizavam nas águas, aceitavam verdadeiramente Jesus, andava e tornava-se cristão, parecido com Cristo, fazia o que o cristão faz, anda como Jesus andava e faz o que Jesus fazia. Tem muitos cristãos diz que são cristãos, mas fazendo o contrário que Jesus fazia. Mas ainda há tempo de mudar, de pedir perdão e andar na seriedade de Deus, na seriedade da palavra, na seriedade de Jesus. E diz assim, que não tenhais
tenhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Só pela misericórdia. Deus é bom. Em todo tempo ele é lindo, maravilhoso. Também aqui, vamos ler uma introdução desta palavra, um ensinamento desta palavra pregada, que diz assim: a identidade dos salvos. A palavra, 1 a Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 9 e 10. Foi como nós meditamos lá. A palavra nos ensina que, ao recebermos Jesus como Senhor, entramos para a geração eleita, um povo distinto dos demais, escolhido. Torna-se distinto, diferente. A pessoa vê que mudou, não é mais aquela pessoa. O que ele fazia, ele não está fazendo. Ele está fazendo as coisas certas, antes ele fazia as coisas erradas, agora ele tá fazendo as coisas certas. Um povo distinto dos demais, escolhido, justificado, regenerado e santificado por Deus. Ele faz tudo isso quando o ser humano aceita ele e começa a andar nos caminhos dele. A pessoa se torna uma pessoa distinto dos demais, escolhido, justificado, regenerado. Deus regenera, justifica, regenera e santificado por Deus. A pessoa é. Somos também sacerdócio real, pois na nova aliança temos acesso ao Pai por intermédio de Jesus. Por intermédio de Jesus temos acesso direto ao Pai. O que Jesus conquistou para nós, esse direito de acesso direto a Deus é tremendamente maravilhoso. Que o ser humano pode, quando peca, que não é para andar pecando. Quem vem para Deus, quem anda nos caminhos, não vive pecando, mas sim fugindo do pecado e das coisas erradas. Mas mesmo assim, se por algo ou alguma situação pecou, Jesus conquistou e nos concedeu, e nós temos direito de pedir perdão no ato para Deus e ser perdoado no ato. Isso é obra tremendamente maravilhosa. Pois a nova aliança temos acesso ao Pai por intermédio de Jesus. E o dever de viver em santidade, oferecer sacrifício de obediência e justiça. Jesus foi o sacrifício vivo, total e completa para todos os seres humanos. O ser humano não é necessário fazer nada disso. Nada de sacrifício, nada de oferenda, nada de nada para Deus. Deus não quer que ofereça para Ele só a obediência, o louvor, a adoração, o respeito, a santidade, só. Deus não quer sacrifício. Sacrifício, Ele já enviou seu Filho unigênito, seu Filho Deus Jesus, unigênito Jesus, Filho de Deus, para pagar o preço, para sofrer tudo o que nós precisaríamos sofrer para poder ter direito a viver a abundância de Deus e salvarmos a nossa alma. Ter paz para a nossa alma e vida abundante, tudo de bom. Jesus, por intermédio de Jesus. E por isso nós devemos de viver em santidade
e oferecer sacrifícios de obediência, se sacrificar para obedecer a Deus. Aí sim, lutar com unhas, garras e dentes para não fazer as coisas erradas, para obedecer a Deus, fazer as coisas certas e andar na justiça, justificado, andar como um justo de Deus, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Que as pessoas precisam ver em nós isso, santos homens de Deus e santas mulheres de Deus. Porque se não verem isso, ainda nós não atingimos essa identidade espiritual. Porque precisam ver tudo isso em nós. Deus diz, sede santo porque eu sou santo. Jesus diz, sede santo porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá Deus. Quer dizer que ninguém, quem não andar em santidade, não morrer em santidade, não partir em santidade, ou quando Jesus vir buscar a sua igreja, nós precisamos estar em santidade, em conformidade aos critérios da salvação. Porque se não estivermos em santidade nos critérios da salvação, Jesus não vai nos levar. Ele só vai levar quem estiver nos critérios da salvação. E o dever de viver em santidade, oferecer sacrifício de obediência e justiça, além de reinar com Cristo, fomos feito povo do Altíssimo e nação santa, separada do pecado. Temos que nos separar do pecado, fugir do pecado e das coisas erradas. É o que Deus está dizendo para nós. Para servir ao único e verdadeiro Senhor. Como o ser humano vai servir ao único e verdadeiro Senhor se não andar em santidade e em obediência, fugindo do pecado e das coisas erradas? Como é que Deus vai usar, vai querer para servir ao único e verdadeiro Senhor? Ele nos adquiriu, quer dizer, comprou-nos por alto preço. Deus, Jesus, nos comprou por alto preço quando Cristo foi à cruz do Calvário e derramou o seu, aqui está escrito em letra maiúscula, o S, seu sangue, para que fôssemos salvos. Ele derramou o seu sangue para conquistar para nós o direito de salvação. Ele nos remiu para Deus com o seu sangue. O sangue de Jesus nos remiu para Deus. Nos deu direito, livre acesso para falar com Deus, pedir perdão, pedir o que precisarmos. Seu sangue para que fôssemos salvos. Fomos tirados da autoridade das trevas. Fomos tirados da autoridade das trevas, porque eu andava na autoridade das trevas. Eu andava embaixo da maldição, da escravidão do diabo. E fomos tirados da autoridade das trevas e transportados para o reino da luz. E nele temos a função de anunciar as virtudes divinas que foram usadas para nossa libertação. Nós temos que falar do amor de Deus, da obra que Deus fez, Jesus, para nos resgatar, para nos tirar das garras do diabo,
das cadeias, das prisões, das grades. Porque o prazer dele é que o ser humano viva preso com ele. Quando o ser humano faz a vontade dele, o ser humano fica preso nele. Aí tem que pedir, tem que ter muito querer, muito esforço para sair das garras dele sozinho. Tem que tomar a decisão de querer Deus, é o único jeito. Quando a pessoa toma a decisão de querer Deus, o diabo não tem poder para dizer não, para interferir nesta decisão. É isso Jesus conquistou para nós. Olha que maravilha. Quando o ser humano não quer mais viver naquele sofrimento fazendo a vontade do diabo, ele toma a decisão e vem para Deus. E o diabo não pode dizer para ele não ir. Não pode interferir. Porque mesmo que ele queira interferir, Deus não tem regras, tem obediências. Deus não interfere na decisão do ser humano e nem o diabo pode interferir. Se o ser humano quiser Deus, o ser humano tem o direito, o ser humano tem Deus. Vive com Deus até partir. E se o ser humano não mais quiser ficar com Deus e ir de volta para fazer as coisas erradas, Deus não pode obrigá-lo. Deus chora, sofre, fica triste, mas Deus não pode obrigar. A livre-arbítrio que Deus deu para o ser humano, o livre-arbítrio é o direito de tomar as decisões. Ninguém pode tomar decisão por ninguém. Pode tomar decisão quando o ser humano é de menor. Quando ele mora com os pais, com a mãe, o filho, a filha, aí os pais é que tem que tomam as decisões por eles e também tem a responsabilidade por eles também. Ainda por tomar a decisão por eles, ainda tem o dever e obrigação de responder por eles. É bem sério. Mas se o ser humano quiser Deus, Deus está de braços abertos para abraçá-lo, para cuidar, limpar, fazer o ser humano tornar-se uma bênção total e completa, cheio de paz na sua alma e vida com abundância. Aquele que vem pelos braços de Deus, ninguém tira dos braços de Deus. O único que pode tirar o ser humano dos braços de Deus é o próprio ser humano, com o seu livre-arbítrio, o livre-arbítrio de querer e de não querer. Ele tem, e essa decisão é única e exclusiva de cada ser humano. E glórias a Deus por isso. Isso é bom para Deus, é magnífico, é maravilhoso para Deus. Isenta Deus de o ser humano culpar Deus pelos seus erros, suas falhas, suas decisões erradas. É o livre-arbítrio. Se quiser Deus, Deus tem compromisso com a pessoa. Se a pessoa não quiser Deus, a pessoa depois pode culpar Deus. Querer, tentar culpar Deus, mas não o atingirá. Jamais o atingirá. Porque Deus não tem falha, não tem erro, não tem nada. Deus ama e Deus cuida, Deus quer só o melhor para o ser humano. É o ser humano que é o problema dele próprio. Ele se prejudica a ele próprio. E ainda depois quer culpar Deus das suas más atitudes, das suas decisões erradas, das suas frustrações, quer culpar Deus. Mas não atingirá, não atinge. E aqui nessa terra, tudo que se faz aqui se paga.
Se fizer coisas boas, vai receber coisas boas. Se fizer coisas ruins, vai receber coisas ruins. É a lei da semeadura de Deus. Aqui, nesta terra, o que se planta, se colhe. E glórias a Deus por isso, Senhor. Esta é a palavra desta quarta-feira. Vamos orar. Como a tua palavra diz aqui. Que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes, as boas novas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e eu só gratidão, só agradeço. Vivia lá nas trevas, naquele sofrimento, naquela angústia, naquela depressão, sem valor algum, porque quando a pessoa está no depressão, está lá, que não tem mais condições financeiras favoráveis, aí aqueles que estavam em volta, o ser humano fica sozinho. Só ele e Deus. Ele, Deus e os filhos. E a mulher, quando mais os filhos querem ver os pais bem. Então, que nós venhamos nos esforçar. E todos os pais de família venham se esforçar. Tem luta, tem batalha, tem guerra todos os dias. Mas Deus vai lhe ajudar, Deus está lhe ajudando e vai lhe ajudar. Ele está suprindo tuas necessidades e vai continuar suprindo. Ele vai te ajudar, ele tem te ajudado. Ele vai continuar te ajudando. Basta você dar ouvido à voz do Senhor, teu Deus, nosso Deus. E procurar andar nos seus caminhos. E Ele vai sempre suprir as tuas necessidades em glória por Cristo Jesus. Porque Ele é um Deus que ama a sua imagem e semelhança, suas criaturas, as feituras dele, e muito mais aqueles que se tornam filhos e filhas verdadeiros. Senhor, que o Senhor envie bênçãos para as famílias, para a nossa família. Eu te agradeço. Hoje nasceu mais uma herança do Senhor, da parte da minha esposa, da família da minha esposa. Só gratidão, Senhor, por o Senhor ser tão bom. É nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, é a casa da minha esposa, e ela e a casa dela servirão ao Senhor. Senhor, muito obrigado por mais esse presente nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por o Senhor ser tão bom. Eu abençoo todas as famílias, as nossas famílias, a família da minha esposa, a família da minha esposa. Abençoo meus familiares, abençoo você e de seus familiares também. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo cheguem a vocês, as bênçãos, os milagres, os prodígios, a conversão. Que venha haver conversão, um encontro com Jesus. Que vocês tenham um encontro com Jesus, sua família tenha um encontro com Jesus, para poder Jesus transformar da água para o vinho e fazer vocês, seus familiares, tornar-se uma bênção total e completa. Senhor, se tiver alguma obra feita, coisa mandada para fazer as famílias andarem em confusão, em briga, em discórdia, em desavença, se tiver alguma ação maligna, ação
diabólica, trabalho feito, coisa mandada, está desfeita, essas obras do mal não vai mais prosperar nestas vidas, nessas famílias, nome de Jesus Cristo, nos lares deles, delas, nome de Jesus Cristo, também, Senhor. Se por situação financeira está havendo discórdia, desentendimento, sofrimento, Senhor, abençoa essas famílias, supra as necessidades deles, delas, por Cristo Jesus, envia recursos, abre portas, Senhor, de emprego, porta de prosperidade, que venha ter ganhos, recursos, que venham ter condições de suprir as suas necessidades, a necessidade dos seus lares. Abençoa-nos, Senhor, com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Abençoa-nos com a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Nome de Jesus Cristo. Tomamos posse das nossas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus Cristo. Se sentir no coração de compartilhar essa palavra, amém. Tenha uma noite abençoada, o sono dos justos. Sexta-feira, 19h30. Cura e libertação, palavra de Deus, oração forte, no nome de Jesus Cristo. Fique na paz, abraços, abraços.